O Founding Law gozaria de garantias especiais, uma primeira hipoteca sobre as receitas em moeda forte da alfândega do Rio de Janeiro. E a título de condicionalidade apenas se exigia que o governo agisse de forma firme e decisiva no terreno monetário e fiscal. A importância especial seria dada ao equilíbrio das contas do governo em moeda forte, o que viria a ser expresso pela separação consagrada no orçamento de 1900 entre o orçamento ouro e o orçamento papel. Despesas de várias ordens foram reduzidas, especialmente as denominadas em moeda estrangeira, e a tributação é efetivamente aumentada através de diversas medidas de modernização administrativa e também através de aumento dos impostos, destacadamente no imposto do consumo e do selo. A política econômica do ministro Joaquim Murtinho, que na verdade constitui na execução do Founding Scheme, estava fundada sobre as concepções bastante rudimentares quanto à natureza do ajustamento necessário para solucionar as dificuldades de pagamento do país. Tratava-se, de acordo com o ministro, de um problema gerado pelo excesso de emissões, as quais produziram uma pseudo-abundância de capitais e, como consequência disso, o estabelecimento de indústrias artificiais e organização agrícola para a produção exagerada de café. Tratava-se de deixar perecer essas indústrias e de modo a operar a uma redução na produção de café, promover a concorrência entre os diversos lavradores, produzindo por meio de liquidações a seleção natural, manifestada pelo desaparecimento dos inferiores pela permanência dos superiores. A redução do papel moeda em circulação era, portanto, a pedra do toque do programa. Segundo os termos de acordo, o governo se comprometeria a depositar em moeda local junto aos 3 grandes bancos estrangeiros de capital uma certa proporção do valor de títulos emitidos em Founding Law. E o papel moeda correspondente a essas quantias seria publicamente incinerado. Desta forma, o papel moeda em circulação sofreria uma redução de 46 mil contos, ou seja, cerca de 6% do total em 1898. Até maio de 1903, o papel destruído somaria 113 mil contos, 13% do total em 1898. A consequência mais imediata dessa política seria a avalanche de falências bancárias ocorrida em 1900, uma torrente que tragou o próprio BRB, que foi a junção de vários bancos, né? Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre história da economia do Brasil, principalmente no período da República, de 1889 para cá, e eu estou utilizando este livro aqui, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana. Poderia começar a estruturar ou a entender um pouco a história econômica do Brasil já desde o seu descobrimento com os ciclos econômicos, como, por exemplo, ciclo do açúcar, ciclo do café, ciclo do açúcar, ciclo da cana, ciclo do ouro, dos minérios, né? E ciclo do café, que neste período da República ainda estamos neste ciclo. Mas resolvi começar já a partir da República em si para entender melhor as políticas econômicas. Nos vídeos passados estou tratando, né, comecei a tratar sobre política econômica nos anos de 1890, ou seja, desde que a República surgiu, e já passamos por alguns ministros da Fazenda aqui. Passamos por Rui Barbosa, que foi o primeiro, deixa eu ver se eu vou lembrar de todos, né? Depois nós passamos por outros aqui que eu não vou encontrar agora no livro. Passamos também, Alencar Araripe, passamos por cadê? Rodrigues Alves, que foi o ministro da Fazenda de Floriano Peixoto, né, o segundo presidente, depois de Marechal Deodoro. E nós tivemos vários problemas aí, desde problemas cambiais, influenciados também por crises do país inteiro e de revoluções que estavam acontecendo, além da crise que estava acontecendo na Argentina, que impactava o Brasil. No governo de Rui Barbosa houve uma desastrosa lei bancária que permitiu uma grande emissão de moeda, e isto causou, o grande volume de moeda causou vários problemas na economia do Brasil. Então houve essa expansão monetária muito grande. E aqui no texto que nós lemos aqui, basicamente percebemos que parece que neste ano de 1898 já havia, na verdade, uma necessidade de reduzir esse total de moeda em circulação, 13%. Também vimos nos vídeos anteriores sobre a questão da abolição da escravatura ou da escravidão, que impactou profundamente também a economia do Brasil do ponto de vista da sua liquidez. Então foi inclusive por isso que Rui Barbosa teve que emitir muita moeda, porque uma vez que todo esse trabalho escravo desapareceu meio que do nada, do dia para a noite, como que se faz o pagamento de um trabalho assalariado se não existe moeda suficiente? Ou então como que se move toda a economia da cafeicultura ou do ciclo do café, que era sazonal, sem que haja moeda em circulação? Então essa é também uma das razões pelas quais houve grande emissão de moeda, mas que causou grandes problemas. Para finalizar o vídeo de hoje, o último parágrafo sobre
Esse capítulo, inclusive, né, esse capítulo aqui que é bem extenso. Deixa eu ver o título do capítulo certinho aqui, antes da gente continuar. Primeiro, Política Econômica dos anos de 1890, né, sobre isso. Mas o capítulo todo se chama A Primeira Década Republicana, uma introdução. E eu estou finalizando ele hoje. No próximo vídeo eu quero fazer um apanhado geral de todos os tópicos que tratei sobre isso. O programa conseguiria uma apreciação cambial bem distante da paridade. A taxa de câmbio permaneceria ao redor de 11 pence por R$ 1.000 durante os anos cobertos pelo esquema. E assim mesmo, graças à extraordinária recuperação das exportações observada em 1899, para a qual a borracha contribuiu significativamente, o Brasil teve um ciclo da borracha, né? Novamente, nada é claro a priori em que medida a apreciação cambial se devia à contração monetária ou a fatores exógenos associados ao balanço de pagamentos, tais como, por exemplo, o apogeu das exportações de borracha. Além disso, observa-se uma revitalização das entradas de capital a partir da adoção do programa conservador, que revela a influência da percepção dos mercados financeiros internacionais sobre o curso da política econômica do país. Observa-se ao longo dos anos 90 um curioso fenômeno que viria a se repetir muitas vezes nos anos que se seguiram, isto é, o fato de crises ou melhorias cambiais serem geradas de forma espúria pelo mau ou bom comportamento das políticas monetárias e fiscais. Política monetária, que no caso é a emissão ou não da moeda, é a manipulação também da taxa de juros ou não, e política fiscal é o aumento ou não de impostos e dívida pública. Não em função dos efeitos diretos desta, mas em função da percepção que os banqueiros internacionais tinham sobre estas políticas, pois esta percepção, via de regra, era fundamental para determinar a magnitude dos fluxos de capital direcionados para o Brasil. De um modo ou de outro, o desfecho da década de 90 registra uma vitória política do conservadorismo monetário, pois este dominaria a política econômica a partir da administração de Prudente de Moraes até pelo menos meados da década seguinte, e os resultados deste interlúdio teriam uma duradoura influência sobre a política econômica durante os anos posteriores. Bom, no próximo vídeo então tentarei fazer uma recapitulação de todo este capítulo aqui. Fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!